E hoje a restauração é com esses bichões aqui, o Nintendo 64. Peguei esse lote com esses dois consoles em alguns jogos num preço muito bom, mas na verdade eu comprei eles mesmo porque eu estava interessado nos consoles. E talvez alguém vai me perguntar, mas pô, Thales, você já não tinha o Nintendo 64? Por que você comprou mais dois? E a verdade que eu comprei é porque eu estava tentando extrair a melhor imagem possível do Nintendo 64. E se vocês sabem, cara, eu já tentei de tudo para melhorar essa imagem horrorosa no Nintendo 64. E para ajudar, a minha é a última placa, é a pior possível. Nela você não consegue colocar um mod RGB. E eu vou te falar a verdade, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu não era tão experiente ainda, foi quando eu comecei realmente a querer abrir os consoles, a fazer as modificações. Então eu era meio contra fazer modificações em consoles, e o Nintendo 64 foi a primeira que eu tive coragem. Eu vi vários vídeos na internet, eu falei, cara, vai ser simples, o mod custa barato, acho que custava R$45, R$40 na época, no AliExpress. Eu falei, cara, é 3, 4 fiozinhos que eu vou soldar, vai ser uma maravilha. Mas quando chegou o mod em casa e eu fui abrir o meu Nintendo 64 pela primeira vez, eu descobri que ele não era compatível com o mod da pior forma possível, com o mod em mãos. E eu tive que encarar essa imagem horrorosa do Nintendo 64. Mas aí eu falei, não, vou juntar uma grana, vou fazer o mod com HDMI, porque, cara, tem que ter uma solução para esse videogame. Não é porque ele não tem o mod RGB que eu vou abandonar de vez. Resultado, eu fiz o mod HDMI e a imagem ficou toda azulada, horrível, não dava para usar. Desfiz o mod e aí eu falei, putz, se eu transformar ele, porque é um videogame em PAL-M, eu falei assim, se eu transformar ele num NTSC, eu vou poder usar um cabo S-Video e vou poder ligar no meu RetroThink 2X. Resultado, eu passei ele para NTSC e a imagem continuou azulada. Eu falei, cara, deve ser um problema de capacitor. Tenho certeza que é capacitor. Troquei todos os capacitores e a imagem continuou azulada. Eu falei, não, então deve ser o cristal oscilador, que eu já tinha um cristal oscilador NTSC aqui já de alguns anos. Eu falei, eu vou trocar o cristal oscilador por um novinho e vai funcionar. Troquei, a imagem continuou azulada. E aí eu tive que voltar a remover tudo para PAL-M, para que ele voltasse a ter as cores, tudo coloridinho, bonitinho. Enfim, para piorar, eu descobri que mesmo se eu tivesse conseguido converter ele para NTSC, ele não tem suporte, essa placa minha, esse processador gráfico, ele não tem suporte para S-Video. Ou seja, eu ainda teria que fazer mais uma modificação, colocar os componentes da placa que faltam, para que eu pudesse enfim usar um S-Video e assim usar o RetroThink 2X para melhorar a imagem. Ou seja, uma dor de cabeça imensa, que me desanimou muito desse console, porque a modificação para ele ser compatível com esse vídeo é um pouco chata, é uns componentes muito específicos e eu não estava afim de entrar nisso. Então eu comecei a ficar de olho. Quando eu visse um Nintendo 64 num preço bom, eu ia comprar e arriscar, na verdade, né? Arriscar, porque eu não tenho como saber, as pessoas às vezes que estão te vendendo não tem como saber qual a placa que está dentro do console. E aí eu vi esses dois consoles e falei, bom, um deles vai ter que dar certo. E graças a Deus, um deles deu certo e ele realmente estava perfeito para a gente fazer o mod RGB. Se você tem uma placa igual esse meu Nintendo 64 que não tem solução, a melhor opção para você é realmente usar o cabo RCA no HD Converter. A imagem fica melhor do que você ligar na televisão? Fica. Mas cá entre nós, RCA não tem qualidade. Independente do conversor que você utilizar, não vai ficar tão boa quando você utilizar um mod RGB. Então vamos dar uma olhadinha aqui no lote que eu peguei. Eu peguei um Nintendo 64 americano e um Nintendo 64 europeu. Veio uma fonte, 2 cabos RCA e um controle. E como você pode imaginar, o controle está com o analógico horrível. E a gente vai dar um jeitinho ali para voltar pelo menos uma vida, uma sobrevida nesse controle. Também veio 2 Mario 64, um Mario Kart e 2 Pokémon Stadium. Mais o Transfer Pack, que eu achei muito interessante. Eu admito que eu não conhecia esse acessório. E eu vou falar para vocês, eu paguei R$450 nesse lote. Me diz aqui, você acha que valeu a pena? Você acha que está no preço, está caro, está barato? O que vocês acham? Então logo que eu peguei o lote, eu já fui testar. E o console europeu estava funcionando 100%, eu consegui jogar, tudo tranquilo, funcionou o Everdrive. Ele funcionou também em S-Video através do RetroThink 2X. Porque se você não sabe, o RetroThink 2X não funciona PAL-M. PAL ou NTSC ele funciona. Então foi uma grata surpresa, funcionou bonitinho, a imagem estava muito bonita, mas o console que eu tanto queria, que era o americano, ele estava com um problema chato.
Eu jogava 5 minutos e ele reiniciava. Eu jogava 5 minutos e ele reiniciava. E eu já sabia que esse problema de ficar reiniciando o console era um problema de capacitores, então eu já sabia que eu devia fazer um recap geral nessa placa. E um outro detalhe, além de precisar fazer um recap, ele estava convertido para PAL-M. Quando eu tentei ligar ele com esse vídeo no RetroThink 2X, estava tudo preto e branco. E aí quando eu liguei no HD Converter, que mostra realmente se ele está PAL, NTSC ou PAL-M, estava lá para mim PAL-M, então eu sabia que eu deveria fazer a transcodificação desse console americano de volta para NTSC. Bom, então eu sabia que eu tinha bastante trabalho nessa placa americana, mas eu tinha fé e esperança que ia dar certo. Porque no final de tudo, eu comprei esse lote só por conta disso. Então o que eu fiz? Eu abri os dois consoles com todo cuidado, com todo carinho, separei as carcaças para dar aquele banho, porque eu via que fazia muitos anos que esse console não era mexido. Provavelmente isso foi uma modificação de época. E aí eu já comecei a pegar a escova, tirei toda essa sujeira que tinha nele, porque realmente tinha bastante crosta. E também já deixar ele todo bonitinho, com a plaquinha limpa, para ele durar muitos anos. E nisso eu já peguei também, abri todas as fitas para poder lavar. Aproveitando, já desmontei também o controle. E eu tava com um antiguinho aqui também parado, também com um problema no analógico, já mais ruinzinho. Eu falei, bom, já vou aproveitar aqui, já vou limpar tudo, já vou consertar os analógicos e pôr esses controles para jogo. Apesar desse controle que eu tinha aqui, ele tá um pouco amarelinho, eu julguei que ele não tava tão amarelo para fazer um Retro Bright. E eu decidi esperar um pouco mais alguns anos, até que ele amarelasse um pouquinho mais, ou que eu fosse fazer um Retro Bright em mais acessórios. Era somente o controle, eu achei que não era necessário. Quando eu desmontei os controles, eu queria ver o estado do analógico. Eu nunca havia desmontado o analógico do Nintendo 64, eu me arrisquei mesmo, e foi até uma surpresa, porque na hora que eu fui abrir, o trem pulou na minha cara, e a quantidade de pó que tinha dentro disso é impressionante. Foi aí que eu percebi que esse pó era do próprio desgaste das peças. Quando a gente fala em analógico, o do Nintendo 64 é analógico mesmo. É tudo engrenagem, é peça raspando em peça. Assim, cara, uma verdadeira confusão. E é isso que causa o desgaste. Os acessórios ali, as peças do analógico que seguram todo esse manete, elas vão se desgastando e vão afrouxando, ficando mais largo no manete, acabando com aquela pega firme no manete. E é isso que causa ele ficar bambo, porque já desgastou as bordas ali do encaixe e aí o manete fica bambo. Então eu decidi limpar tudo, peguei, abri os dois controles, limpei tudo, tive todo o cuidado para tirar todo esse pó, lavei e deixei como novo. Bom, tudo lavadinho, deixei secando. E aí eu fui começar a mexer nas placas, a limpar as placas. E claro, comecei pelo console americano, porque ele era o meu grande interesse. Os outros consoles eu vou vender. Então eu queria realmente deixar um console bom, o Nintendo 64 bom para poder jogar aqui, até para eu gravar para vocês as configurações e tudo mais sobre a imagem do Nintendo 64. E a primeira coisa que eu fiz foi devolver a originalidade desse console. Então eu comecei tirando essa solda que eles fizeram, né, esse jump entre os cabos, e eu percebi que a solda estava bem antiga e eu acredito muito que foi algo feito de época. Então depois eu removi esse cristal oscilador e aí eu coloquei um cristal oscilador novo, bonitinho, que eu tinha comprado do lote do meu antigo Nintendo 64, que eu estava tentando passar ele para NTSC. Então foi muito bom, eu tenho algumas peças aqui, consegui trocar e ficou perfeito. Depois de passar ele para NTSC, eu estava louco para testar, nem montei nada, subi correndo para ver se realmente no RetroThink 2X o S-Video daria cores e cara, a imagem ficou lindíssima. Realmente o RetroThink 2X funciona nesse tipo de console, a imagem S-Video fica maravilhosa nele, e aí eu já vi toda aquela definição de cores, aquele contraste bem equilibrado. Cara, eu falei assim, meu, que diferença do cabo RCA, é uma diferença gritante, é um abismo entre eles. Eu já fiquei muito ansioso para ver, porque eu pensei, cara, se é esse abismo entre o cabo RCA e o S-Video, entre o S-Video e o SCART vai ser outro abismo. Mas nos testes ele continuou com o problema de ficar reiniciando. E eu não sou técnico nem nada, na verdade eu sou um rubista, um iniciante nesse meio de manutenções e tudo mais. Eu não tenho equipamento para ficar testando se os capacitores estão funcionando 100% ou não. Então, antes de eu trocar todos os capacitores, eu pensei, bom, deixa eu dar uma boa limpada nessa placa, porque às vezes pode ser alguma sujeira, alguma coisa que pegou ali e está dando um pequeno curto na placa. Deixa eu dar uma limpada geral e ver realmente se o problema continua.
Então eu limpei a placa toda e já decidi fazer o mod RGB. Porque eu falei, bom, já está em NTSC, pelo menos o S-Video já está funcionando perfeitamente, então agora está na hora de eu fazer o mod RGB. E o mod RGB é super simples, realmente são 4 cabinhos que você solda, mais a plaquinha. Eu acho que foi o mod mais fácil que eu já fiz em algum console. Talvez só não seja mais fácil do que você fazer a modificação no Dreamcast para que ele rode SD através do GDMU. Mas é um mod muito simples e eu desafio você que tem esse console a você pegar e abrir e a fazer essas soldas. É realmente muito fácil e você seguindo um bom tutorial, cara, não tem erro. Desde que o seu console tenha essa possibilidade dessa modificação. Depois de tudo finalizado, eu de volta subi correndo para testar, porque agora eu queria testar as duas coisas. Primeiro, se a limpeza tinha funcionado e se o mod RGB também estava funcionando. E quando eu liguei meu Nintendo 64 no cabo SCART com o meu GBS Control, cara, era essa imagem que eu queria. Aí eu já corri para testar uma ROM com anti-aliasing e que imagem maravilhosa. É realmente a imagem que todo dono de Nintendo 64 quer ver. Uma imagem cristalina, uma imagem pura, sem borrões, sem distorção. É você jogar um jogo e você se impressionar com a imagem da tela. E não é porque o videogame é antigo que ele vai ter uma imagem ruim. Pelo contrário, ele vai ter uma imagem de acordo com a resolução da época, mas isso não impede de você ver boas cores, uma boa definição, os pixels bem definidos, e era isso que eu queria ver no Nintendo 64, e em tantos anos que eu tinha o meu console, eu nunca consegui ver. Eu jogava os meus joguinhos com aqueles borrões imensos na tela, e quando eu jogava na TV da sala, cara, era ridícula a quantidade de borrões. Eu preferia sempre jogar aqui no meu monitor, porque a imagem é menor e aí diminui o tamanho do borrão. Mas se vinha algum amigo meu, alguma coisa assim, eu queria jogar na tela da sala, cara, é horrível, é uma experiência horrível. Mas agora mudou tudo. Realmente, mod RGB funciona e vale a pena. Se você quer a melhor imagem no seu Nintendo 64, vai atrás de um console que tenha a possibilidade de fazer o mod. Eu te aconselho, eu recomendo, eu estou apaixonado. Mas o problema de ficar reiniciando não parou por aí e eu tive que fazer um recap. E eu gastei R$6 para fazer esse recap. Eu fui lá na loja de componentes eletrônicos com a listinha bonitinha dos capacitores, comprei os capacitores e aí eu decidi trocar. E a troca é simples, não é nada de outro mundo. Lógico que você tem que ter cuidado. A minha primeira troca de capacitores que foi no meu console antigo não foi das melhores, então eu já tinha alguma experiência de trocar capacitores. E aí que eu fui trocar o capacitor desse Nintendo 64 na calma, na tranquilidade, com um jeitinho, na manha. Eu demorei mais ou menos 1 hora para fazer esse trabalho todo. E eu fico imaginando, se eu tivesse levado esse console no técnico, quanto que ele me cobraria para passar ele de pau-M e devolver para a NTSC? E quanto ele me cobraria também para fazer uma limpeza na placa e um mod RGB, além de todo o recap? Cara, com certeza ficaria o preço de um outro console ou mais. Por isso, cara, se você tem uma coleção de consoles, algumas coisas é importantíssimo você aprender a fazer. Lógico que eu não desmereço o trabalho de um técnico, a gente é robista, a gente faz da forma que dá, do jeito que dá, para até economizar alguma coisa. Mas se você pode fazer essas pequenas modificações que não custam muito, cara, faça. Lógico que trocar um processador, trocar às vezes uma memória RAM, é um trabalho mais complicado, aí eu já aconselho você a realmente levar em alguém que saiba fazer essas manutenções, porque a chance de você quebrar o console é muito grande. Mas essas pequenas coisas, um recapzinho, uma troca de capacitor, você fazer um mod RGB, mod em outros consoles, é super simples, tem muitos tutoriais na internet. Então, cara, cria coragem e comece a mexer nos seus consoles, porque eu tenho certeza que ninguém vai ser tão zeloso quanto você com o seu console. Depois de deixar esse console perfeitinho a placa dele, eu fui para o console europeu. Eu fiquei impressionado como que essa placa estava funcionando. Era muita sujeira. Então, dá-lhe álcool isopropílico, limpa contato, escovinha, e eu fui um bom tempo limpando ele, mas no final ele ficou lindinho, tudo bonitinho. Depois disso eu peguei as fitas e mesmo esquema, álcool isopropílico, uma escovinha ali, dou uma olhadinha nas soldas para ver se tem alguma soldinha trincada, alguma trilha trincada, fechei tudo bonitinho. E aí eu fui tentar resolver, enfim, esse problema do analógico. Eu sei que na Shopee tem o reparo do analógico, que você compra as peças, que essas peças que estão desgastadas, e aí você faz a substituição.
mas eu achei um pouco caro para umas peças tão pequenas, era R$50, e aí eu pesquisando na internet vi um paliativo, e era isso que eu queria mesmo, um paliativo, algo simples, que é você usar uma borrachinha de cabelo. Lógico que quanto menor a borrachinha, melhor. Eu até pensei em usar aquelas borrachinhas de aparelho, talvez dá certo, mas o que eu tinha aqui com a minha esposa eram as borrachinhas de cabelo, e elas são bem fininhas. Então, deu super certo. Eu passei e enrolei bem nessa parte do pininho, umas 4 ou 5 vezes, e montei. E ficou muito bom. Ficou perfeito quando você coloca o analógico para o lado. Ficou assim, como novo. O problema é quando você coloca o analógico para cima e para baixo, ele dá uma agarradinha. Nada que incomode, muito melhor do que sem essa modificação. Realmente você jogar um Cruis'n USA com o analógico perfeito é outra jogabilidade. E quando você está com o analógico perfeito e você compara com o controle pirata paralelo do AliExpress, aí você vê a diferença na qualidade das respostas. O controle paralelo do AliExpress parece que um toquinho já dá um empurrão no teu carro. Agora no analógico, com essa modificação, já fica bem mais sutil, bem mais tranquilo você poder jogar. Sem contar outros jogos como 007, que aí a precisão realmente você fica preciso e aí você consegue jogar esse jogo. Então analógico funcionando, montei os controles, gostei do resultado. E aí montei os consoles e deixei tudo brilhando. Passei aquele restauradorzinho de plástico no console para devolver aquela cor e aquele brilho nele. Foi assim que ficou todo o lote que eu comprei, toda a restauração. Agora é separar o que eu vou vender, esses dois consoles eu vou vender até para recuperar o dinheiro que eu investi. E agora eu tenho um Nintendo 64 com mod RGB, com uma imagem lindíssima para poder jogar e curtir os melhores jogos. E nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês a diferença de qualidade de imagem com cada um dos aparelhos aqui, com cada um dos conversores, o que você pode esperar de cada cabo e cada adaptador para você obter a melhor imagem no seu Nintendo 64. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de restauração, contando um pouco da história desse lote, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.